Olá, irmãos, graça e paz. Vamos para mais um estudo da palavra, um momento de oração na presença do nosso Deus. Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril de 2020. Vamos então começar esse momento. Nós iremos abrir as Escrituras em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Um texto bastante importante e oportuno, serve muito bem de consolação nesses dias tão difíceis, complicados, adversos. Mateus 6, 25 a 34 diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Palavras do Senhor Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos ama, cuida de nós. Baixe a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, Criador do Universo, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez buscamos a Tua face, reconhecemos a Tua grandeza, a Tua providência, e reconhecemos que o Senhor nos ama, e certamente o Senhor cuida de nós. Queremos lançar diante do Senhor as nossas ansiedades, temores, incertezas, e queremos descansar, que o Senhor venha tirar do nosso coração a preocupação, e que possamos, apesar desses dias difíceis de isolamento, que possamos buscar as coisas lá do alto, que o nosso coração se envolva na oração, na leitura da palavra, que possamos meditar no Teu cuidado, nas Tuas mãos santas, no Teu olhar gracioso. Visita o Teu povo nesse exato momento, que o Senhor venha preservar o Teu povo dessa moléstia que tem varrido esse mundo, que o Senhor venha de fato proporcionar para todos nós o caminho de esperança, que possamos de fato no Senhor ter a certeza do Teu amor, e que possamos repousar nos Teus braços eternos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos então para o nosso estudo dessa noite, o Catecismo Maior,
Pergunta 151. Quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? A resposta ela é longa. Na realidade são 4 blocos de respostas. Nós temos o primeiro bloco que diz: em razão dos ofensores, se forem pessoas de idade mais madura, de maior experiência ou graça, se forem eminentes pela vida cristã, dons, posição, ofícios, se forem guias para outros e pessoas cujo exemplo será provavelmente seguido por outros. Então notem que Deus ele vai punir de maneira proporcional. Todo pecado é odioso aos olhos de Deus, todo pecado merece a punição. Deus, no seu caráter santo, 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 não aceita o mínimo pecado. Todo pecado é punido por Deus, mas Ele não trata todos os pecados da mesma forma. Ele não vai ter ódio de todos os pecados com a mesma proporção. Ele não vai castigar na mesma intensidade. É isso que nós encontramos aqui na resposta à pergunta 151. Isso, meus irmãos, é absolutamente natural. Nós procedemos assim, nós fazemos assim na nossa disciplina em relação aos nossos filhos. Por exemplo, eu tenho em casa, você sabe, 4 filhos. Tenho uma filha de 3 anos e tenho uma filha de 13 anos. E naturalmente a criança, ela já nasce com a tendência para o pecado. A Bíblia diz que a estutícia está no coração da criança. Então a minha filha de 3 anos peca, mente, desobedece, algo absolutamente natural. Quando ela mente para o pai, para a mãe, quando ela desobedece, certamente ela é punida. Agora eu não vou punir da mesma forma, com a mesma proporção do pecado cometido, por exemplo, da minha filha de 13 anos, que já tem uma boa capacidade intelectual, que já sabe discernir o certo e o errado, que já tem um conhecimento das Escrituras no seu coração. Então, a punição, o castigo é proporcional. É isso que nós encontramos aqui na resposta a essa pergunta. Por que Deus pune de maneira proporcional? Porque Deus odeia uns pecados em relação a outros de forma mais intensa, exatamente por isso. Então notem que pecados cometidos por pessoas maduras e experientes, esses pecados são punidos com mais severidade. Deus vai punir com mais intensidade. Você pode pensar, imaginar alguém na igreja que está há muito tempo, experiente dentro da nossa comunidade, é membro da igreja por longas datas e de repente cai num pecado. Deus não vai tratar da mesma forma de um irmão que chegou agora na igreja, que está engatinhando na fé, que está bebendo leite espiritual. Deus é justo e na sua justiça Ele vai castigar de maneira proporcional à experiência, ao nível de maturidade. Também nós encontramos aqui, nessa primeira resposta, a pergunta 151, que Deus ele vai tratar com mais severidade o pecado dos líderes espirituais. Você pode imaginar no nosso caso o pastor, você pode imaginar o presbítero, o diácono, o professor de escola dominical, aquele que exerce uma liderança, aquele que ministra a palavra de Deus, aquele que ensina a palavra de Deus. Então esses devem ser guias, exemplos para os outros. Então quando um líder espiritual cai em um pecado, ele vai promover escândalo dentro da comunidade. E Deus então vai punir o pecado
desse líder com muita intensidade. Deus vai odiar profundamente esse pecado. Então notem que a resposta gira em torno da maturidade e do nível de liderança dentro da comunidade. Nós devemos ter certeza absoluta que Deus, Ele é justo e Deus espera um nível de santidade superior em relação àqueles que estão chegando agora na igreja. Porque, meus irmãos, o caminho do justo, a jornada do justo nessa terra é sempre melhorar, sempre melhorar. Nós entramos na igreja, passamos pelo processo da conversão, temos fé em Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, mas nós vamos construir ainda uma carreira cristã, vamos buscar uma maturidade. Muitas vezes caímos durante o caminho, temos muitas dúvidas ainda, mas quando nós chegamos ao nível espiritual de maturidade, nós somos cobrados por Deus. Nós devemos de fato apresentar para os outros que somos maduros espiritualmente e seremos cobrados por Deus quando pecarmos. É claro que há perdão, a graça, a misericórdia, Deus nos ama, mas Ele vai nos castigar. Por isso que nós devemos olhar para a nossa vida sempre. É importante a gente refletir quanto tempo eu tenho de comunidade, de igreja. Eu cresci espiritualmente, eu venci alguns pecados, eu ultrapassei os meus erros lá do passado. Eu sei tolerar os meus irmãos quando eles erram. A maturidade é muito importante e a gente deve vigiar o nosso coração. A liderança será cobrada por Deus, porque exerce liderança. Significa que ele é o guia, é o exemplo para o rebanho. Então é necessário vigiar o nosso coração para não cairmos em um pecado sério. Vamos ler alguns textos da palavra do nosso Deus. O primeiro texto se encontra em Jeremias 2, no versículo 8. Ouçam o que diz: os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Então nós encontramos no contexto do Antigo Testamento Deus disciplinando de maneira muito severa os pecados dos líderes, dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas, eles deveriam ser guia para aquela nação. Pelo contrário, eles estavam seguindo Baal, caíram no pecado da idolatria. E esse pecado da idolatria é terrível, principalmente quando cometido por um sacerdote, por um profeta, por alguém que deveria ser guia, por alguém que conhece profundamente a Deus. Outro texto, 1 Reis 11, 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Então Deus, ele se revoltou contra Salomão. Salomão, que era rei da nação de Israel, Salomão que conhecia muito bem o Deus de Israel. Deus o abençoou profundamente, dando sabedoria para ele, guiando o seu coração,
e de repente esse homem se envolveu em pecados sérios, se envolveu no pecado da idolatria, no pecado da lascívia, do desejo, da compulsão sexual, e por isso foi punido por Deus, duramente punido por Deus. Nós encontramos em 2 Samuel 12:14, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Aqui nós temos o exemplo de Davi, rei em Israel, um homem chamado por Deus para uma missão, capacitado por Deus para essa missão, e se envolveu nesse pecado aí de assassinato e de adultério, e trouxe o quê? Trouxe vergonha para Israel, trouxe afronta para o nome de Deus. Os inimigos estavam escandalizando o Senhor, escarnecendo do próprio Deus, por meio do péssimo testemunho de Davi. E qual foi a punição? Terrível, morte. Morreu o filho que Betseba concebeu. Nós sabemos, irmãos, quando lemos a narrativa, que Davi buscou o Senhor, Davi se inclinou para o Senhor, Davi jejuou, mas ao mesmo tempo, por causa do seu pecado, Deus puniu com morte a criança. Um outro texto, agora nós encontramos em 1 Coríntios 5:1, no Novo Testamento. Paulo diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então, um grande e grave pecado cometido dentro da igreja que estava em Corinto. E qual foi a punição? Expulsão. Deus, por meio do apostolado de Paulo, expulsou esse transgressor, esse corrupto do meio do rebanho. Então notem algo muito sério: expulsão, exclusão da igreja. É claro que esse pecado mereceu essa punição tão terrível. A igreja tinha pecadores, mas não foi exatamente assim para todos os pecadores. A exclusão, a expulsão foi para esse homem devido à proporção do seu pecado. Outro texto ainda, em Tiago 4:17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. E o pecado à vista de Deus é odioso. Por quê? Porque essa pessoa naturalmente é uma pessoa madura e experiente, e que sabe a vontade de Deus, e que conhece a vontade de Deus. Eu sempre digo, irmãos, que quando alguém peca de forma voluntária, porque Deus, Ele apresenta de maneira muito clara a sua vontade. Ele apresenta o que Ele quer, o que Ele deseja. E quando nós pecamos exatamente conscientes do nosso pecado. Nesse sentido, a punição será muito maior. Na realidade, quem chega na igreja e comete um pecado, não tem muita experiência, não tem muita leitura das Escrituras, não tem muita maturidade. Deus pune, mas não pune de forma proporcional àquele crente experiente, maduro, que sabe exatamente o que é certo e o que é errado. E por fim, nós encontramos em Romanos 2, de 21 a 24, Paulo dizendo: tu, pois, que ensinas a outrem e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, dizes
que não se deve cometer adultério, e o cometes, abominas os ídolos, e lhes roubas os templos, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aqui o pecado dos experientes, dos maduros, dos líderes, aqueles que dizem uma coisa e faz exatamente o contrário. Tem uma prática de vida que não está em harmonia com o seu discurso. Isso vai causar confusão no rebanho. A pessoa vai deixar de ser um guia espiritual e vai trazer escândalo para o bom nome do Senhor Deus. E a Bíblia diz que é melhor alguém se jogar no mar com um peso pendurado no corpo do que escandalizar os pequeninos, ou seja, aqueles crentes que estão mergulhando inicialmente na fé e na graça de Deus. Então notem, meus irmãos, que temos exatamente essa questão séria que devemos examinar sempre, o nosso coração, a nossa conduta. Se você já é um crente experiente, já tem muito tempo de igreja, se você é líder espiritual, é necessário velar, é necessário zelar, é necessário que possamos ter muito cuidado com as nossas ações, com as nossas obras. Deus nos perdoa, mas às vezes a punição ela é dura para a nossa vida. Deus nos abençoe. Vamos então orar ao Senhor, vamos apresentar a Ele os nossos cuidados, os nossos temores. Orem pedindo ao Senhor conforto para o nosso irmão Josinaldo, que perdeu o seu pai, conforto também à sua família, à sua mãe, nesse momento difícil, doloroso. Orem pela nossa igreja, pela nossa comunidade, que Deus possa abençoar cada lar, cada casa, aumentando a fé, proporcionando esperança, tirando a ansiedade do coração, a preocupação, que possamos logo estarmos nesse local, cultuando ao Senhor de maneira comunitária. Vamos orar ao Senhor. Nosso bom Deus, Pai eterno, colocamos a nossa vida no Teu altar, suplicamos a Tua graça, o Teu poder, a Tua assistência, que o Senhor venha promover o bem, que o Senhor venha de fato varrer essa pandemia desse mundo, que possamos voltar à vida normal, mas que possamos voltar à normalidade, crendo no Senhor, descansando no Senhor, conhecendo o Deus eterno, que possamos colher desse mal um grande bem, que o Teu nome seja temido e obedecido. Promove, ó Pai, um grande avivamento, um despertamento espiritual nesse mundo. Abençoa de forma particular a nossa Igreja Presbiteriana Moriá, abençoando cada irmão, cada lar, que possam crescer em graça, em conhecimento, em verdade. Abençoa o Teu povo, livrando dessa moléstia, que ela não esteja presente na nossa igreja, no nosso município. É o que nós Te pedimos, ó Pai. Abençoa o nosso irmão Josinaldo, dando conforto a ele, consolação por meio do Espírito Santo, que ele possa descansar nos Seus braços. Abençoa também a sua mãe, os seus irmãos, gerando esperança, consolação, conforto, que seja uma hora para eles olharem para o Senhor e que possam descansar nos Teus braços e encontrar salvação para as suas almas. Te louvamos por tudo, suplicamos a Tua bênção, no nome precioso de Jesus. Amém. Então é isso, meus irmãos, que Deus o Eterno nos abençoe.
Vamos então continuar orando, intercedendo ao Senhor. Hoje, alguns pastores presbiterianos estão confeccionando um material, um documento que será entregue ao governador Belivaldo, a uma associação, a ANAJURI, a Associação Nacional de Juristas Cristãos, que também está empenhada em nos ajudar lá em Aracaju. Essa reunião aconteceu hoje às 4 horas, eu não fui, evidentemente eu estou evitando sair da nossa cidade por conta da diabetes, então prefiro ficar em casa, né? Mas orem, quem sabe nós podemos então voltar aos poucos, já no próximo domingo, ou se não, no outro. Evidentemente, de forma limitada, depois o conselho irá orientar o funcionamento dos nossos cultos. Então, Deus abençoe a sua vida. Amém.